O tema que nós temos é esse, uma mente para a glória de Deus. E eu começo os desafiando a pensar. Eu chamo aqui a esse desafio 3 personagens. Primeiro, um autor contemporâneo, Rhodes, ligado muito à área de educação cristã. Ele diz: os crentes são chamados por Deus para desenvolver suas mentes para o propósito da guerra intelectual, e o processo educacional provê um mecanismo-chave para ajudar o cristão comprometido que deseja obedecer este mandato. Muito bem. John MacArthur, um autor contemporâneo batista, que eu admiro muito, fazendo 80 anos este ano, a capacidade de pensar clara e corretamente é uma bênção maravilhosa. E agora uma frase pesada. Craig é um apologeta contemporâneo. Nossas igrejas estão cheias de pessoas que são espiritualmente nascidas de novo, mas que ainda pensam como não cristãs. Nossas igrejas estão cheias de cristãos intelectualmente preguiçosos. O que me conforta é que isso aqui é nos Estados Unidos. No Brasil é diferente, né? Ele está falando no contexto dele. Vamos lá. Introdução. Quinta-feira, 18 de abril de 1521. Lutero está na dieta de Worms, diante do imperador, dos príncipes, dos clérigos, e ele é interrogado quanto à sua fé. A sua fé estava causando um reboliço tremendo na Igreja Romana, e de modo especial na Alemanha. Aqui é um quadro que a resolução não é tão boa, que tenta reproduzir Lutero nessa dieta de Worms. Um momento crítico para ele, a pressão era para que Lutero se retratasse quanto à sua fé. Lutero argumenta em tons respeitosos e com firmeza, e a certa altura, ele, na conclusão de sua breve e firme declaração, ele afirma: estou vencido pelas Escrituras por mim aduzidas, e minha consciência está presa nas palavras de Deus. Não posso nem quero retratar-me de nada, porque agir contra a consciência não é prudente, nem digno, nem íntegro. Bom, Lutero, ele está confiante na autoridade das Escrituras. E por isso que ele declara: olha, a Bíblia é suficiente, a minha mente está totalmente cativa, presa à palavra de Deus, eu não posso nem sequer pensar ou cogitar de pensar de forma contrária. Isso me encaminha para o que eu quero abordar inicialmente. É que uma das prisões mais sutis é a prisão de nossa mente. Paulo lida com este problema. E aí vem o nosso texto fundamental. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Observe a ideia de cativo, está preso. O objetivo de Paulo era levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Segundo Coríntios 10, de 3 a 5. Bom, como é que se configura a prisão de nossa mente? Uma forma direcionada de pensar, ela é cativa de determinados valores, aquilo que vimos há pouco no sermão, né? A libertação do mundo, que nos dá uma forma determinada, que parece altamente libertadora. Esses valores que eu mencionei, que nos bombardeiam diariamente, e eles são fortalecidos pelo meio no qual vivemos. Porque se você ouve, teoricamente, sobre valores, e depois você presencia esses valores na prática, a impressão que se tem é que é assim mesmo, que todos têm que pensar e agir desta forma. Falta-nos um filtro adequado para poder analisar as coisas e ver que, sem dúvida, pela graça comum, há muitas coisas boas na sociedade. É óbvio que tem, mas temos que analisar com calma os seus valores. E assim, sem condições de avaliar, nós muitas vezes nos tornamos escravos. Porque o nosso pensar e agir
são determinados pela nossa maneira de ver a realidade. A maneira de ver, isso é fundamental em tudo. Nós agimos assim, desde a questão puramente física, conforme nós estamos dirigindo, se está mais iluminado, menos iluminado, se escurece ou não escurece, a forma como nós vemos, e também no campo intelectual, espiritual, como nós percebemos a realidade. Bom, isso tudo vai trazer implicações em nossa relação com Deus, em nossas relações sociais, em nossas pressuposições para aceitar outras teorias. A nossa vida conjugal tem a ver com como nós vemos o mundo, a criação de nossos filhos, como é que nós criamos nossos filhos, quais são os valores que predominam, a forma como nós tratamos nossos irmãos, como nós trabalhamos, como nós estudamos, nos divertimos, né? Eu sinto falta disso, de um desenvolvimento mais claro para nós entre a vida cristã e o lazer, cosmovisão cristã e lazer, como é que nós nos divertimos. Em nome da liberdade de pensamento, nós muitas vezes temos uma mente estruturalmente cativa. Isso me conduz ao meu primeiro ponto, que é o conflito de senhorio. Paulo trata desse conflito evidente de senhorio. Quem é o senhor de nossa mente e de nossa vida? Quais valores priorizamos? Esta é uma questão séria. Nós podemos ajuntar os mesmos valores, nós todos. Agora, na hora de organizar, as diferenças são evidentes. O que vem em primeiro lugar? Eu sei que vão surgir questões absolutas e questões relativas em determinadas circunstâncias. Mas quais valores priorizamos? A maneira de ver a realidade por si só já não nos diz a quem servimos? Isso é muito sutil. Aquilo que nós priorizamos em nossa visão já nos diz algo a respeito de onde nós estamos e o que desperta atenção em nós. É muito curioso, porque eu não posso ilustrar muito, porque a ilustração toma muito tempo, mas vamos lá. Diante das acusações dos falsos mestres que estavam influenciando a igreja de Corinto, Paulo escreve o texto que estamos analisando. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Essa é a sua defesa. Mas qual eram os recursos de Paulo? Dá para encarar? É o seguinte, a minha lógica é a seguinte, é que às vezes nós desprestigiamos determinados conceitos, determinadas arenas, porque nós nos sentimos incapacitados de lutar ali. Quando eu era menino, talvez um outro de vocês deve lembrar, havia nas casas, na minha casa tinha isso, era o Tesouro da Juventude. Eram 3 coisas que meu pai tinha, que eu lembro muito. É o Lelo Universal, eu tenho até hoje comigo, era o Delta Larousse, era uma enciclopédia magnífica, e o Tesouro da Juventude. O Tesouro da Juventude estava lá, acho que eram 18 volumes, e lá tinha fábulas do Esopo. Eu gostava de ler aquilo quando eu era moleque. E eu não sei se foi lá que eu li, nem sei se é do Esopo, essa fábula da raposa e das uvas, né? Que a raposa, ela viu as uvas e tal, mas não conseguia pegar as uvas, estava muito alto para elas. Aí ela começou agora a falar, mas quem quer essas uvas? Aí, essas uvas aí tá verde, sai para nada. Na realidade, é porque ela não conseguia as uvas, ela desprestigiou as uvas. Igual eu faço no mercado com banana ouro, né? Não posso comprar, compro a caturra mesmo, ou a banana d'água, como chama no Rio, e desprezo as bananas pequenas. Não vale nada. Mas, na realidade, é que ela chega, às vezes, a R$10. Isso é um absurdo. Entende o que eu estou dizendo? É que Paulo ele diz que as suas armas não são carnais. E alguém pode falar, Paulo, você está desprestigiando isso porque você não tem como debater com a gente. Então, fica espiritualizando a coisa. Mas não era bem assim. Paulo tinha armas carnais, vamos dizer. Ele era um mestre da lei, ele era um erudito que conhecia bem a literatura judaica e grega, falava de modo fluente em grego, hebraico, que já não era uma questão simples, o hebraico tinha sido preservado apenas pela elite intelectual, né? Agora a linguagem comum era o aramaico, desde a volta do exílio, e ele falava possivelmente em latim.
Então, ou seja, Paulo tinha instrumentos para encará-los na questão intelectual. O problema aí, para Paulo, é que isso era perda de tempo. A luta não era essa. A luta não era essa. Era muito mais séria a luta. Por isso que eu coloco, no entanto, Cristo é a autoridade mais sublime sobre a razão humana. E ele tem esse discernimento. Então, justamente por isso, argumenta que mesmo vivenciando neste mundo, com as limitações próprias, as suas armas não são carnais, elas são espirituais. Rapidamente ver como é que eram os ministérios. E ele diz no texto em que lemos que as suas armas são poderosas para destruir fortalezas, anulando a capacidade de funcionar e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui está a sua arma fundamental. Muito bem, aos poucos vamos amarrando isso. Mas vamos terminar pelos coríntios, pela ação de Satanás, por meio dos falsos profetas. E ele tem um argumento aos coríntios que é muito a todos nós. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, né? Paulo usa a palavra astúcia, tem um sentido de maquinação, truque, trapaça, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E a armadilha a ter simplesmente um evangelho simplesmente intelectualizado. Satanás, ele age obscurecendo a mente dos homens. Paulo fala que Satanás tem desígnios que está associada à mente, a intelecto, indicando que Satanás tem metas definidas, estratégias elaboradas, ele tem um programa de ação com variedades técnicas e opções que ele pode usar de acordo com as circunstâncias. Olha o que ele diz: o Deus deste século cegou os entendimentos. Satanás tem estratégias para agir no nosso entendimento. Ele diz: entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Disse que Satanás não tem propósitos construtivos, suas táticas são simplesmente para contrariar Deus e destruir os homens. Na realidade, é possível, e creio que conhecemos bem isso, criar uma atmosfera contrária à fé cristã. Nós vivemos uma atmosfera assim. Talvez não seja tão perceptível por onde nós andamos, mas a minha experiência em universidades, isso para mim é muito claro. É muito claro. Mesmo em universidades ditas confessionais, uma má vontade para com a fé cristã. Quando entra no campo religioso, meu Deus do céu, você pode falar de tudo, menos de Bíblia, de Jesus Cristo, menos de contribuição cristã. Você fala sobre qualquer outra coisa. Bom, mas eu não posso me alongar nisso. Mas nós sabemos que há uma atmosfera contrária à fé cristã. Ter uma má vontade para com a verdade. É possível ter uma estrutura de pensamento totalmente secularizada, onde não há lugar para Deus, valores e conceitos objetivos. O pecado, ele afeta a totalidade do homem, inclusive seu intelecto. Não há uma reserva em nós: meu intelecto é puro, ou a minha emoção é pura, ou a minha vontade é pura. O princípio da depravação total é que todas as ser humano foram afetadas pelo pecado. E quando ocorre, isso ocorre, digamos assim, de forma solta, nós criamos uma
atmosfera, nós criamos um universo privado, onde os valores é de cada um dentro dos significados subjetivos e circunstanciais. E essa atmosfera nos rege. Aí isso é verdade para você, não é verdade para mim. A verdade é relativa, a verdade é de cada um. Por exemplo, é apenas um aspecto que eu estou destacando. Então, esse clima intelectual de uma época é sempre fortemente influenciador de nossa estrutura de pensamento e, portanto, das nossas prioridades. E esse clima você não percebe bem, porque talvez a força desse clima repouse sobre a configuração óbvia e normativa com que ele se apresenta à nossa mente. Olha, gente, isso é mais do que lógico, é mais do que natural. Hoje ninguém mais pensa assim. Olha, a ciência tem demonstrado que funciona desta maneira. Então, nós começamos a cometer generalizações e parecem então naturais para nós. Então, é quase impossível você perceber algo que nos conduz, como também aos nossos parceiros de entendimento, de forma tão suave. É como você ficar brincando ali na beirada do mar, você ia com a água, eu gostava quando era menino, de até o pescoço, tal. Daqui a pouco você não conseguia mais localizar o chão, né? Quando você localizava o chão, a água já cobria a sua cabeça. E você ficava apavorado, voltava rapidinho, lugar mais raso. A maré vai levando nela, vem, volta, e você vai saindo do seu lugar e não vai percebendo. No campo intelectual não é diferente. Por isso, o simples, ainda que não seja tão simples assim, fato de podermos pensar com clareza, sem estes condicionantes, é uma bênção inestimável de Deus. Um autor contemporâneo, Gene Edward Wade Jr., diz que o pecado é anti-intelectual. Ele afeta a nossa mente. Isso me leva a fazer uma ponte com o Salmo 14, porque o insensato, ele nega a realidade transcendente. No Salmo 14, vemos que o ímpio diz no seu coração, não há Deus. E ali a palavra para Deus é uma palavra mais ampla, que pode significar, como para mim significa, que ele não está falando apenas de Deus. Ele está falando de mundo celestial, um mundo além da matéria. O seu mundo é puramente material. No Salmo 14, vemos que o ímpio, ele solidifica em seu coração, não simplesmente de boca para fora. Por isso que diz, no seu coração, que é a sede da emoção, sede da razão e sede da vontade, ele diz lá no seu íntimo, que eu chamo de eu essencial, ele diz, não há Deus. Ele se alimenta em seu eu essencial da negação de Deus. A ideia do texto no Salmo 14, que eu não quero explorar muito, é que o ateísmo, como não permanece apenas no campo teórico, faz com que nos desviemos totalmente dos preceitos de Deus. Vai nos distanciando. Há um extravio, daí a corrupção intelectual e moral. Eu me limito à questão intelectual. Davi fala desse salmo de modo mais específico, daquele que nega o transcendente, cometendo essa insensatez. Olha, diz o insensato, repare, insensato significa Nabal. Lembra-se de Nabal, como era insensato? O nome dele foi muito bem dado para ele no seu nascimento. Diz o insensato no seu coração. Coração, como eu falei há pouco, raramente, talvez umas 2 ou 3 vezes no Antigo Testamento, significa o órgão físico. É o centro vital. Diz o insensato no seu centro vital. Não há Deus. Corrompem-se e praticam a combinação. Vejam a passagem do teórico para o prático. Ele diz não há Deus, mas ele diz não de boca para fora, diz dentro de si. Ele pensa aquilo, ele rumina isso. Por isso, os seus atos vão ser condizentes com aquilo que ele pensa. O salmista diz que ele se corrompe. A palavra tem também a ideia de ruína, destruição, danificar, de cova, ou seja, ele se destrói, se danifica, ele cai numa cova, ele escorrega num lodo. O insensato, na afirmação de que não há Deus,
perdendo a dimensão metafísica, ou seja, além da matéria, do mundo espiritual, ele se arruína e destrói intimamente. Ele tem desestruturada, isso aqui parece complicado, mas é muito simples, ele tem desestruturada toda a sua forma de pensar e perceber a realidade, epistemologia, e, consequentemente, de organizar o seu pensamento, lógica, a partir de fundamentos equivocados. Isso se manifesta, inclusive, em sua conduta religiosa e ética. Ele escorregou, ele caiu na cova do seu próprio pensamento. Daí a prática de abominações que Davi fala, que consistem em atos totalmente contrários à palavra de Deus, tais como a idolatria e sacrifício humano. Eu não estou dizendo que todo o homem que nega a Deus vai praticar sacrifício humano, mas eu ilustro com as Escrituras. Essa ideia de abominação aparece nos piores momentos espirituais da vida de Israel. Atos sanguinários, atos fraudulentos. Então, aqui nós temos, eu falei que explicaria, a perda da dimensão do transcendente, de Deus. O que isso faz? Isso causa uma desestruturação intelectual. Uma figura que eu uso, que eu estou evitando ilustrar por causa do tempo, é de um carro que levou uma batida muito forte e ele perdeu a sua estrutura. Ele vai depois com um ciborgue esticar, mas ele fica danificado. Ele nunca mais pega alinhamento direito, ele sempre está meio torto, o volante treme, você vai lá, faz alinhamento técnico, mas não adianta, ele perdeu a sua estrutura. Parece que a negação de Deus faz isso com o homem. Então, isso vai afetar a sua epistemologia, que é toda a sua forma de pensar, perceber a realidade. Hoje cedo, uma jovem senhora faleceu, e o marido dela me escreveu, ele estava me atualizando, e falando, olha, o médico disse que ela pode morrer a qualquer momento. Isso eu li ontem, 5 da tarde, ela faleceu hoje às 5h30. E eu li isso por volta das 7, então mandei uma mensagem e falando que o nosso consolo é que a nossa irmã Janice foi para junto do nosso Senhor e ela nos aguarda para onde todos nós iremos, na casa que o nosso Senhor foi nos preparar lugar e onde não haverá mais sofrimento nem dor. Essas palavras que eu transmiti, que seriam palavras nossas, cristãos, têm a ver com a nossa maneira de ver o mundo, né? Porque nós vemos assim. Então, essa perda da dimensão metafísica jamais vai me permitir dizer algo assim. Mas nós cremos em Deus, sabemos em quem temos crido. Então, a destruição intelectual vai afetar a maneira de ver o mundo, de ver a vida, de ver a morte e tudo mais. Isso vai também trazer problemas em nossa lógica, que a lógica é como nós organizamos nosso pensamento. E a lógica, ela não nos diz a verdade, nunca. A lógica, ela não tem compromissos nenhum, exceto tratar das consequências dos fundamentos. Ou seja, a lógica não vai dizer que se meus fundamentos são certos ou errados. Vai dizer, se isso é assim, logo será assim. Pronto. E se o fundamento for errado? Bom, ela vai te conduzir ao erro. Então, a lógica não vai dizer para você o que é certo ou errado. Ela vai dizer que este tipo de pensamento é deduzível do fundamento que você partiu. Então, tal pensamento está errado, tal outro está errado, porque não é condizente com o fundamento que nós temos. Isso é a questão do conhecimento. Então, observe, se eu parto de um princípio errado, eu vou chegar ao lugar errado. É como se alguém me desse um mapinha certinho, ó, pega a terceira direita, segue em frente, na quarta esquerda, tal, tal. Eu pego esse mapa certinho. Só que, sem perceber, eu viro de cabeça para baixo. A lógica vai ser seguir o mapa. Vai dar tudo errado. A lógica é seguir o mapa perfeitamente. Mas ele está de cabeça para baixo. Bom, isso não é questão da lógica. Isso é questão do conhecimento. Vamos mais. Isso vai trazer implicações na nossa vida religiosa e ética. Daí a prática de abominações
que consistem em atos totalmente contrários à palavra de Deus. Você tem uma pressuposição errada, porque você vê o mundo assim, você constrói seu pensamento desta forma, então você vai ter agora um comportamento, uma ética condizente com os seus fundamentos. É por isso que a conversão é a transformação mais radical que nós passamos, porque ela vai mexer com a nossa estrutura interior e vai nos dar uma visão de mundo diferente. E a partir dessa visão de mundo diferente, nós vamos construir tudo diferente e vamos aprendendo entre a educação cristã. E você vai vendo as implicações. Não, eu não posso tratar minha esposa como eu tratava. Eu não posso trabalhar da forma como eu tratava. Eu não devo educar meus filhos assim. Você vai percebendo coisas diferentes. Peraí, mas a vida é muito mais do que eu pensava. Eu tenho revisto conceitos, etc. E quem está junto com a gente percebe essa diferença. E alguns de vocês devem ter experimentado isso, uma conversão na vida adulta, e como isso reorganizou totalmente a sua vida. Primeiro bagunçou tudo, porque estava muito bem estabelecido. E agora há uma transformação. Então, eu falei que isso era bastante simples. Paulo fala agora de armas poderosas em Deus. Mas as armas são poderosas em Deus para quê? Ele diz no verso 4, destruir fortalezas, fortaleza de palavras, de argumentos, que são considerados fortes, indestrutíveis. Figuradamente, a expressão indica conceitos especulativos que se erguem contra a cruz de Cristo. Ele fala mais, anulando sofismas, toda a sabedoria carnal em oposição ao saber espiritual e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. As fortalezas são construídas em lugares altos, sendo, portanto, mais difícil combatê-las. O sujeito se coloca acima, é mais difícil combatê-las. Então, eu digo que as pessoas tendem a se julgar seguras dentro das fortalezas de seus argumentos contra o Evangelho. No entanto, os limites de pedra não servem de empecilho para a ação de Deus. As mentes empedernidas podem ser transformadas. Ninguém está além da salvação. Elas podem estar totalmente armadas. Pense no apóstolo Paulo. Quem poderia imaginar aquele jovem Saulo, tão brioso, tão radical nas suas convicções, se transformaria no apóstolo Paulo? Ninguém está além da salvação. E Paulo fala mais, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Os homens dominados e fascinados com seus próprios pensamentos rejeitam a Deus. Partem de uma visão de mundo onde Deus é o grande ausente. E assim eles repudiam qualquer tipo de pensamento que os leve a questionar as suas próprias estruturas tão bem estabelecidas pelo senso comum e pelos seus companheiros também dominados pelo pensamento secular. Eu estou em casa, eu estou muito bem abrigado aqui, não tem problema. Todo mundo pensa assim, é igual diretório de partido pequeno, né? Aquele candidato já venceu. É claro, todos pensam igual ali dentro. Vamos lá. Temos aqui 1.000, mas ali 1.000 que vão votar, mas são 100.000 que votam. Mas naquele momento dos 1.000 está tudo muito certo. A fé cristã enfrenta esta oposição e é difícil para nós agirmos aí dentro, e esses 99.000 estão nos influenciando, digamos assim. Paulo objetiva romper as fortalezas dos falsos argumentos, conduzindo todo o pensamento ao senhorio de Cristo. Somente desse modo, no intermédio de um crescimento espiritual que consiste na obediência a Cristo, Paulo vai fazer esse contraste com os Efésios. É possível que não mais andeis como andávamos antes. Está falando para irmãos que foram convertidos. E no capítulo 2 ele falava qual era o procedimento deles antes. Mas agora, no meio desse crescimento espiritual, é possível que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade ou nulidade dos seus próprios pensamentos. Reparem, pensamentos obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza de seus corações. É a transformação que eles passaram e agora é preciso
continuar neste crescimento. Na palavra de Deus, nós temos todos os recursos necessários para combater o erro e apresentar a mensagem cristã de forma clara e objetiva. A verdade bíblica é capaz de apresentar de forma coerente a fé cristã e sobrepujar toda forma de raciocínio que lhe é hostil. Portanto, a igreja se alimenta da palavra e dela encontra o discernimento de Deus para entender e avaliar todas as coisas. Reverendo Misael, eu preciso parar 2 minutinhos aqui. 2 minutinhos só, eu vou parar, tá? Eu vou só fechar a câmera aqui e eu já volto. Tranquilo. Você pode aproveitar essa pausa aí agora para pegar a sua água, ou, como eu fiz agora há pouquinho, um pouquinho de café. Essa é a primeira vez que a gente transmite aí com esse formato, então fica muito bom depois, se você que está acompanhando na sua casa, puder dar um retorno aí para o irmão Douglas, para o irmão Tiago. Eu acho que eles vão agradecer. Também, se você quiser encaminhar o seu retorno para mim, eu tenho acompanhado aqui na lista, alguns postando aí algumas fotos, inclusive dos dispositivos e do acompanhamento da aula. Parece que, graças a Deus, está chegando até agora bem, né? Tudo bem, graças a Deus. E se tiver algum feedback, algum retorno que você puder dar para a gente, é um formato novo e talvez a gente vai ter que permanecer nele aí mais alguns dias, né? Vamos pedir a Deus que nos ajude a aprimorar sempre e o retorno que você der aí vai ser bem importante, bem útil para nós. Estou recebendo mensagens também aqui de amigos do reverendo Hermes, tem mandando abraço aqui. No final, a gente vai compartilhar com ele aqui alguns colegas. Voltei. O reverendo Hermes tem. Só para compartilhar aqui, o reverendo Dalzir de Brasília está mandando os cumprimentos aí para você, tá? Mandou aqui, que boa palavra do Hermes, fui muito edificado, transmita a ele o meu saudoso abraço. Então, só... muito obrigado. Nosso professor de educação física. Isso mesmo. Nós somos contemporâneos de seminário. Faz décadas que eu não vejo. Obrigado, muito obrigado. Então, Dalzir foi meu tutor e, além disso, me deu o privilégio de ser auxiliar dele lá na Igreja do Gama. E aí, exatamente a partir desse ponto, ele, no ano seguinte, foi para os Estados Unidos e eu fiquei lá como efetivo no Gama. Muito bem. Faz muitos anos mesmo. Ele é Cidinha, a esposa dele? Isso mesmo. Ela era menina. Não vou dizer a idade dele, mas ela era menina. Não era isso aí. Meus irmãos. Obrigado. Eu posso continuar, então? Tranquilo? Que acabamos? Sim. Eu posso continuar? Pode sim. Então, tudo bem. Me perdoe, meus irmãos. Então, a igreja se alimenta da palavra e nela encontra o discernimento de Deus para entender e avaliar todas as coisas. O evangelho não é irracional, nem obscurantista, que às vezes é uma ameaça que fazem. Não, os cristãos são obscurantistas. Eu ouvi um filósofo, que eu nunca vi nenhuma obra dele, chamando os cristãos de boçais, que apoiava, supondo ele que apoia o atual presidente, então chamava de ignorantes. Ele falava assim com a naturalidade, chamando de 40 mil ignorantes. E ele disse isso em termos muito claros. Então, essa é uma acusação, muitas vezes. E, na realidade, nós
negamos a forma, muitas vezes, mundana de pensar, e eu disse antes, não que tudo seja errado, pelo contrário, aí teríamos que estudar o assunto graça comum. Mas o Evangelho não é obscurantista no sentido que nega o saber. Antes, aponta na direção de uma mente submissa a Cristo, que procura interpretar a realidade a partir da mente de Cristo, não da mente de Satanás. E esse é um desafio para nós, que os nossos jovens entrem na universidade, estudem, se especializem, laborem com as suas ciências, sem dúvida, entendendo que toda ciência é provisória, a ciência definitiva pertence a Deus, e que caminhem nisso, tentando glorificar a Deus por meio de seu trabalho, de suas pesquisas e de seus possíveis inventos. Então, voltando ao meu ponto, a ignorância a respeito de nossos verdadeiros alvos pode nos conduzir a uma exaustão frustrante. Nós temos que aprender a identificar, por exemplo, como o pensamento secular assume características próprias em nossa geração, a fim de poder combatê-lo de forma eficiente. As armas devem ser usadas de acordo com o inimigo, o tipo de guerra. Davi e Golias. Davi não vai usar a arma do rei, não vai usar a arma de Saul, porque não dá, é muito grande para ele. Usa essa armadurinha aqui. Essa armadura tem quase 1.000 pesos. Não dá para mim, não dá para improvisar ali. Ele vai usar armas que ele domina e de acordo com o objetivo. E ele não saiu pegando qualquer pedrinha ali, não. A palavra usada para escolher é uma palavra que envolve critério. O critério dentro do propósito que eu tenho em vista. E ele escolheu 5 pedras. Essa pedrinha aqui está boa, essa é muito grande, essa é muito pequena. Então, nós temos que ter discernimento contra o que estamos lutando. Davi confiava em Deus e usou dos recursos de que dispunha, e, neste caso, com os quais estava bem familiarizado. No caso de Paulo, notemos que se a sua luta era espiritual, as suas armas deveriam ser também espirituais. Olha, eu vou agora discutir intelectualmente, fazer aqui um discurso apologético para vencer. Ninguém leva ninguém a Cristo por argumentos intelectuais. Que tolice é essa? Quem converte não sou eu, nem é meu argumento, é o Espírito Santo. E nós temos que saber qual é a nossa esfera. Pensem lá em Lídia. Paulo argumentou, mas é o Espírito quem inclinou o seu coração. Eu vou falar sobre isso à noite, se Deus permitir. Então, Paulo apresenta o caminho que seguiu. Colocar todo o seu saber, todo o seu pensar, sentir sob o domínio de Cristo, mantendo assim a sua mente aprisionada ao saber, conhecer e sentir de Cristo. Os recursos de Paulo amparavam-se no poder de Deus. Reparem, é uma sutileza. Nós podemos ter muitos recursos. Ótimo, mas coloque sob Cristo. O poder está em Cristo, não nos nossos recursos. O poder é do Evangelho, não na minha técnica. Essa mudança, ela é muito sutil. É como aquelas máquinas, que eu não vou dizer de que país asiático é, que entre o ligar e o desligar, ou entre o 10, 20, 30, é muito próximo. E você muda do 10 para o 20 e não percebe. Não, mas era 10, não era 20 e tal. Então, digamos o seguinte, essa mudança de você deixar de confiar em Cristo para confiar em você é muito sutil. Você começa a se achar e começa a se olhar no espelho e cantar para você mesmo com todo o fervor, esse cara sou eu. Cuidado, isso é muito perigoso para nós. Paulo, ele não andava com astúcia, ele não adulterava a palavra, a expressão que ele usa em 2 Coríntios 4:2. As suas armas consistiam no anúncio fiel da palavra de Deus, por meio da qual Deus opera. O Evangelho não sofre de uma perda de energia, conforme as 2 primeiras leis da termodinâmica. Quando você pega alguma coisa antiga, você fala, isso aqui quando eu comprei uma máquina de lavar roupa, né? Silenciosa, o marido não quer comprar uma nova, feito o exemplo. Então, ela silenciosa agora está barulhenta, mas você não percebeu que ela ficou barulhenta. Quando compra uma nova, aí você fala, gente, lembra quando ligava a centrífuga?
A gente não conseguia nem conversar, que era uma barulheira. É isso mesmo. Ela vai se desgastando. Com o carro acontece isso, com a gente acontece isso, não é? Paulo anunciava o evangelho não perde poder, porque é de Deus, e Deus é quem preserva todo o poder. Então, o evangelho tem o mesmo poder hoje como teve no tempo de Paulo. Então, Deus pode transformar seu cunhado, seu genro, que a gente acha que está acima disso, não é? Deus pode transformar. Eu brinco muito com cunhado e genro, viu? Não é nada pessoal, não. É só porque eu acho eco nisso, encontro eco. Todo pensamento deve ser levado cativo a Cristo, contrastando com a situação antiga de domínio do pecado sobre nós. Eu pulei aqui bastante slides, é um capítulo enorme, eu pulei, e já vou para as considerações finais. Mas não se iludam, aqui tem 30% da palestra. Em agosto de 1541, Calvino, mesmo desejando permanecer em Estrasburgo, ele volta para Genebra. Foi uma fase boa de Calvino em Estrasburgo. E se você conhecer Estrasburgo, dá para entender um pouco disso, mas, na realidade, é uma paz espiritual que ele teve, sem grandes questões como tinha em Genebra. E o pessoal de Genebra, o conselho insiste com ele acaba voltando, chorando, literalmente em choro. E ele, então, escreve: mas quando me lembro que não pertenço a mim mesmo, ofereço meu coração, apresentado como sacrifício ao Senhor. Uma tentação comum a todos nós é criar um dualismo entre a fé e a nossa forma de ver e atuar no mundo. É como se nossos sentimentos fossem sinceramente entregues a Deus, mas a nossa mente, em toda a sua racionalidade, supostamente autônoma, né? Eu penso por mim mesmo, me pertencesse, excluindo Deus de cena. Isso aqui, em essência, é a hipocrisia. Em essência, é isso. Meus sentimentos, eu choro, eu canto me derramo com a fé líquida, às vezes gasosa. Mas a minha mente, segunda-feira, eu sou um cão para fazer o que eu quero, da forma que eu quero, e Deus está totalmente fora dos meus negócios. Assim, criamos em nossa vida privada um muro de contenção onde Deus não pode passar, nem a sua palavra ser ouvida. Por trás dessa bem elaborada dicotomia, há um tipo de fé que seu proponente nem desconfia. É impossível caminhar sem fé. Qual seria essa fé? A fé de que eu, por minha capacidade, posso resolver. E que a fé em Cristo é uma fé apenas para sentimentos. Mas a fé que me domina é outra. Meus irmãos, o reinado de Cristo envolve toda a criação, todos os poderes e todas as áreas de nossa existência. Deus é Deus. Por isso, somente Ele tem todo o poder. Somente Ele é Deus. Ele reina sobre todas as coisas e sobre cada coisa em particular. Por isso mesmo, o seu reinado tem também um sentido intelectual, levar todo o pensamento à obediência de Cristo. Ele não falou simplesmente sentimentos, falou levar todo o pensamento à obediência de Cristo. Um dos perigos para nós cristãos é simplesmente não usar a nossa mente. A nossa conversão a Deus envolve também uma nova mente, uma nova maneira de perceber a realidade, vendo o real como de fato é, ainda que não exaustivamente. Temos as lentes da palavra para analisar a realidade. Nosso coração e mente precisam ser convertidos ao Senhor. A nossa mente deve ser tão devotada a Deus como o nosso coração. Excluir a nossa mente significa não amar a Deus como Deus exige de nós. Deus deseja que o amemos e o sirvamos também com a nossa inteligência. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, cardia, de toda a tua alma, psique, e de todo o teu entendimento, de anoia. Este é o grande primeiro mandamento. É o próprio Senhor Jesus Cristo quem nos ensina isso. O nosso testemunho exige o uso abalizado de nossa inteligência.
É que você, às vezes, escapa de um mal e cai no outro. É igual aquela brincadeira antiga que, no meu tempo, não chamava assim. Não, mas era esse nome que eu aprendi depois. O cabo de guerra, né? Um grupo puxa a corda de um lado, outro puxa a corda do outro, né? Mas não era na internet, não. Era literalmente mesmo. Em geral, o grupo que cai, o grupo que ganha, cai do outro lado, porque se deita puxando a corda. Então, quando a gente escapa de um problema, nós, às vezes, caímos no outro. E é preciso, às vezes, o tempo para encontrar a visão correta, mais equilibrada. Então, eu estou dizendo que a rejeição de um racionalismo que supõe-se pensar por si só, cuja única referência seria o eu pensante, o que eu chamo de ego-referência, apelidada por Kant de maioridade, tão sonhada pelo iluminismo, quer dizer, rejeitar isso, e fazemos bem em rejeitar, não significa o abandono da racionalidade, da compreensão e transmissão da mensagem do Evangelho. Porque, às vezes, você rompe com isso e cai, então, uma ideia mística de religião, só dos sentimentos, um alto astral, fica em meditações. Não, não é isso. Rompe com aquilo ali, mas não significa que você abandone a sua razão. Isso que eu leio de quando em quando em minhas palestras me incomoda muito, cada vez que eu leio, mas vamos lá. Em 1980, o Charles Habib Malik, filósofo e diplomata cristão de origem libanesa, ele estava falando na inauguração do Billy Graham Center, no campus do Wheaton College. É uma citação um tanto longa dele para os moldes de slides, mas vamos lá. Devo ser franco com vocês. O maior perigo que o cristianismo evangélico americano enfrenta é o anti-intelectualismo. Repara, ele fala dos americanos, a gente é diferente, né? A mente, compreendida em suas maiores e mais profundas faculdades, não tem recebido suficiente atenção. No entanto, a educação intelectual não ocorre sem uma profunda imersão por alguns anos na história do pensamento e do espírito. Aqueles que estão com pressa de sair da faculdade e começarem a ganhar dinheiro, ou a servir na igreja, ou a pregar o evangelho, não têm ideia do valor infinito de se gastar anos conversando com as maiores mentes e almas do passado, desenvolvendo, afiando e ampliando o seu poder de pensamento. O resultado é que a arena do pensamento criativo é abandonada e entregue ao inimigo. Quem entre os acadêmicos evangélicos pode enfrentar os grandes pensadores seculares em seus próprios termos acadêmicos? Quem entre os acadêmicos evangélicos é citado pelas maiores autoridades seculares como fonte normativa em história, filosofia, psicologia, sociologia ou política? O modo evangélico de pensar teria a menor chance de se tornar dominante nas grandes universidades da Europa e América, que moldam toda a nossa civilização com o seu espírito e suas ideias, por uma maior eficácia no testemunho de Jesus Cristo, assim como pela sua própria causa. Os evangélicos não podem se dar ao luxo de viver na periferia da existência intelectual responsável. Esse sujeito é miserável, viu? Porque ele fere a gente, né? O meu conforto é que ele não falou América do Sul. Bom, cerca de 20 anos antes deste pronunciamento, Plamires, em sua obra clássica, que está traduzida em português, eu acho que pela Shed ou Vida Nova, eu acho que é Shed, A Mente Cristã, constata com tristeza, em 63, não existe mais uma mente cristã. Infelizmente, a mente cristã sucumbiu à deriva secular com um grau de fraqueza e de falta de coragem sem paralelo na história do cristianismo. Como ser pensante, o cristão moderno já sucumbiu à secularização. Terrível. Remédio forte, né? Doença terrível, que ele fala em 63, na Inglaterra. Mesmo sabendo da real necessidade que temos da sabedoria espiritual concedida por Deus,
isso não significa que devamos abdicar de nossa capacidade de pensar conforme Deus nos concedeu. O pensamento e a fé devem caminhar juntos. Não vivemos em um mundo de aparências. Eu publiquei recentemente um livro sobre ciência e fé, sobre uma ciência que crê e uma fé que investiga. Não há dicotomia em essência. Pode haver, sem dúvida, em conhecimentos e conclusões, mas em essência não. Nós vivemos não no mundo de aparências como Platão pensava. A realidade é acessível e Deus deseja que a conheçamos. O mundo real foi revelado a nós, é um princípio fundamental da fé cristã. A Bíblia começa, no princípio criou Deus, a um ser que antecede a matéria e que cria a matéria e que se dá a conhecer e se revela conosco. Isso é pontos elementares para a fé cristã. Deus nos concedeu meios para conhecê-lo dentro do palco maravilhoso de sua glória, revelado na criação. Não vivemos no mundo de imagens, mas de realidade. Por mais desagradável que essa possa se configurar a nós em determinadas circunstâncias. Mas é a realidade. E nós fomos chamados a atuar aqui, a pregar o evangelho aqui, a viver a nossa fé dentro dessa esfera que Deus nos coloca, e não é à toa, não é por acaso que estamos aqui. No entanto, precisamos refletir a respeito. Não basta ler, é preciso refletir. O que me faz pensar que o caminho para a compreensão das coisas é um pensar intenso, humilde e submisso a Deus. Nem sempre as coisas se mostram a nós de forma clara e evidente. Nós somos capitaneados por tantas ideias, por tantas influências, por tantos valores que estão junto que nós nem conseguimos ver bem, não nos dão nem tempo de ver direito. Precisamos pensar a respeito. O pensar e o repensar podem fazer parte de um processo cognitivo, abençoador, de considerar, compreender e viver de acordo com o propósito de Deus. Desta forma, a avaliação cristã de todas as coisas deverá ser crítica e consultiva. A cosmovisão do ser pensante, por mais apaixonante e intensa que seja, não pode estar acima de uma avaliação. É preciso entender isso. Ninguém tem autoridade por si só. A minha autoridade sempre é derivada. Eu sou pastor, mas se eu falar ao contrário das Escrituras, eu não tenho autoridade para isso. Aquilo não se tornou verdade por causa do meu currículo de pastor há tantos anos no ministério. E eu sempre temo, e eu falo isso com meus alunos, que eu use uma arma muito poderosa para desconstruir o pensamento do outro. E não há nenhum mal, pelo contrário, devemos ter armas poderosas mesmo em Deus. Mas que quando eu vou submeter o meu sistema a esta arma, a minha armadura, eu uso uma arma fraquinha, né? Eu uso uma bazuca para destruir o outro. Quanto à minha armadura, eu uso uma faca de cozinha mundial. Bico redondo, nem arranha. Ou seja, eu sou crítico quanto aos outros, mas eu não sei submeter o meu pensamento à crítica cerrada e achando que assim ela vai se manter de pé, a minha teoria, que é uma grande bobagem. Uma tentação para todos nós é sacrificar princípios que consideramos absolutos, os relativizando a fim de sermos aceitos pelos nossos pares ou nos considerar atualizados. Há muita covardia no meio acadêmico entre nós evangélicos, infelizmente. E eu já aprendi isso há muito tempo, não há muito tempo, talvez há alguns anos, uma década ou outra, é que os viúvos intelectuais de hoje foram, em geral, casados com a moda de ontem. Essa é uma coisa terrível. Nós, hoje, estamos sofrendo de uma viuvez intelectual porque antes casamos erradamente, com teorias. É claro que nós podemos errar, mas muitas vezes nós nos casamos pela nossa covardia espiritual e moral de
falarmos, olha, eu penso dessa forma, e parece biblicamente assim, é o mais correto. Mas nós ficamos surfando na moda e passa a onda, e agora é outra onda. Nós estamos hoje numa viuvez intelectual terrível. É extremamente fácil e perigoso nos deixarmos seduzir pelos nossos próprios pensamentos a respeito do pensamento vigente e aparentemente definitivo, porque o pensamento, quando ele entra em moda, ele vem com muita força. Quando eu era menino, eu trabalhava em padaria desde os meus 11 anos, e eu me lembro quando saiu a Fanta Laranja, eu me apaixonei pela Fanta Laranja. Só queria tomar Fanta Laranja. E alguém mais velho falou, você vai enjoar disso aqui. Aí eu falava, não, essa aqui não. Eu tinha 10, 11 anos. Enjoou. Outro refrigerante, outra coisa, você volta a Fanta, gosta e tal. Mas, no momento, é onipresente, é onipotente. E a moda chega assim. Na academia, então, que é um meio superficial, nojento no nosso país, a coisa chega com tanta força, pregando uma liberdade de pensamento até que você pense o contrário. Eu sou livre para pensar, para destruir o que está, o status quo. Mas quando eu quero agora me voltar contra isso, acabou. A liberdade é só para destruir o outro. Então, é preciso muita cautela na gente. Não temos presunção erudita de que somos eruditos, todo mundo está dizendo, mesmo livro, todo mundo diz, ninguém lê o livro, está todo mundo dizendo, todo mundo cita Max Weber, poucos leram Weber, Weber não leu Calvino, e fica essas tolices. Isso é muito cansativo. Teve uma nova onda, uma nova moda. O nosso amanhã, meus irmãos, poderá refletir tragicamente o nosso consórcio intelectual e moral de hoje. O nosso desafio é ser cristãos em todos os desafios que se apresentam em nossa cultura, aonde Deus nos mandar, onde Deus nos colocar. Eu tenho que abreviar, gente, que eu já passei do tempo. Vamos lá, vamos correr um pouquinho mais aqui. Nós fomos gerados, de novo, para uma nova vida, caracterizada por uma nova esperança, fundamentada na historicidade da ressurreição, que perpassa e confere sentido à nossa existência. Se Cristo ressuscitou, gente, é bobagem tudo isso. Vamos cantar lá com um grande intelectual de Xerém, lá, deixa a vida me levar, porque não tem mais o que fazer mesmo. Por que ficar lutando? É que o Paulo fala, olha, gente, se eu lutei com feras em Roma, que adianta, então? Se Cristo não ressuscitou, isso é tudo tolice, cada vida ideais, nada. Vamos pela torrente da vida aí e vamos caminhar, vamos no sapatinho da existência. Não há mais sentido para nós. Os bereanos se constituem em exemplo de uma avaliação criteriosa do que ouviram, primariamente com atenção e interesse. Eles eram educados, independente de que eles falavam, eles ensinavam, conforme narra Lucas. Estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Reparem, a avidez poderia ser uma armadilha, porque, para mim, a questão se resume muito em boa vontade e má vontade. Eles tinham boa vontade com o que ouviram, estavam ávidos, aí a coisa se torna mais fácil, mas eles examinavam. A palavra tem um sentido de pesquisa cuidadosa, exame criterioso, inquirir, examinavam as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eles tinham tudo para dar errado, porque eles gostaram. Quando você gosta, você não examina. É igual a moça quando leva o rapaz para o pai conhecer, né? Ela gosta, aquilo ali é um poço de virtude. Para o pai é um poço de miséria. Talvez nenhum dos dois seja certo, né? Eu estou querendo dizer que ela examina, eu estou apaixonado. E o pai quer preservar a filha, não, esse rapaz ele trabalha, quanto tempo, tem carteira assinada. E essa tatuagem... Não, deixa eu parar por aí. O fato é que é preciso gostar, mas analisar. E não gostar e analisar. Porque o meu gosto não é critério seguro. Eu vou descobrir de coisas que eu gosto, que são horríveis, e coisas que eu não gosto, mas são verdadeiras. Os bereanos são exemplo. O não investigar, como diz o salmista, é um mal em si mesmo. Um bom princípio é examinar o que se nos apresenta como realidade dentro das suas múltiplas percepções, não nos deixando seduzir e guiar
por nossas inclinações ou pela tendência, né? A onda é essa, massificante. Em geral, quando nos faltam critérios objetivos, apelamos para o nosso gosto. Eu gostei, eu não gostei, como critério definitivo e solitário. É claro, não vamos cair numa polarização. O que eu não gosto é bom e o que eu gosto é ruim. O que é amargo é bom. Não. Muitas vezes o que é amargo é bom. Mas um pudinzinho de leite hoje na sobremesa, leite condensado, moça, né? É um bom negócio. Então, assim, somos conduzidos simplesmente por princípios que nos agradam, sem verificar a sua veracidade. O fim trágico, ou pode ser trágico. Assim sendo, por mais autoeloquentes que possam se configurar aspectos da chamada realidade, precisamos examiná-los antes de tomarmos como pressupostos para a aceitação de outras declarações também reivindicatórias, porque a gente não percebe. Nós chegamos onde chegamos porque aceitamos sem avaliar certos pressupostos. E depois que essas teorias viram pressupostos, elas não são mais examinadas. Como hoje nós vamos aceitar coisas que serão pressupostos para um avanço de amanhã e depois um outro, e nós temos que ter cautela quanto a isso. Então, quando nós nos omitimos deste exame, deste juízo crítico, sem percebermos, estamos contribuindo para que os ensinamentos hoje aceitos inconsistentemente, amanhã se tornem pressupostos que determinarão as nossas escolhas e avaliações. Meus irmãos, eu lamento isso, pelo menos dentro da minha perspectiva. Não está mais na época de olha o macaco na roda. A mocidade anterior à minha brincava disso. Olha o macaco na roda. 3 solteiros a passear. Não há nada de mal nisso. Pelo contrário. Estou dizendo que os reclamos hoje, os desafios que pesam sobre nós hoje são muito dramáticos. E os nossos jovens enfrentam professores ateus, pouquíssimos com conteúdo, é verdade. É mais repetidor de livros, repetidor da status. Ele aprende de manhã, em geral nas universidades federais, e repetem à tarde ou à noite. Mas isso é terrível. Nós temos que preparar nossos jovens para isso. As hipóteses de hoje poderão se tornar nas teorias de amanhã e as futuras leis do pensamento e da moral. Virou lei, gente, acabou, não há mais o que discutir. Mas começou com a hipótese. Hoje, uma conversinha ali e tal. Bom, eu vou caminhar para a conclusão mesmo, mas eu tenho que pular alguma coisa. Aqui, eu falo demais. Bom, eu cheguei aqui. Aqui me parece estar o caminho bíblico, não o meu caminho, o caminho bíblico. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Paulo instrui a Timóteo no sentido de que ele reflita sobre o que o apóstolo escreveu, buscando a compreensão do Senhor. A ideia de ponderar é a palavra da mesma origem de mente, de Satanás que tem desígnios. Então, Paulo está dizendo, olha, pondera é uma tradução muito boa essa aqui. Atenta para isso, compreende, pense, reflita. Atenta. Se ouviu isso, examine. Não quer dizer porque eu disse seja verdade. Atenta, examine. Porque o Senhor aqui vai te dar compreensão. E a palavra mais forte para compreensão é essa do Novo Testamento. Entendimento, inteligência, discernimento. Pensamento e oração caminham juntos. Contrariamente, a ausência de oração determinará de forma trágica a morte de toda a sua vitalidade espiritual. Não podemos excluir Deus de nossas pesquisas. Uma crise lá atrás, alguns anos atrás, eu me lembro de uma cientista da USP que falava, Deus fica fora do meu laboratório. Tolinha. Deus fica fora. Ela fechava, Deus fica fora. Aqui dentro, não. Como se Deus não fosse o Senhor da ciência e de toda a realidade. Não permitamos que a nossa fé nos afaste de uma pesquisa séria.
A nossa fé deve ser o transpirar de nossa teologia. O Craig, que fez uma afirmação forte lá no início, disse: a fé cristã não é uma fé apática, uma fé de cérebros mortos, mas uma fé viva e inquiridora. Como Anselmo afirmou, a nossa fé é uma fé que busca entendimento. A nossa fé nunca pode ser algo ocioso. Devemos, portanto, pensar sobre o pensar, rogando a Deus a sua iluminação. As nossas mãos devem ser agentes daquilo que, por graça, temos percebido. Deus mesmo, por graça, nos dará o discernimento sobre todas as coisas. Pense sobre isso, pondera, o Senhor vai dar discernimento, mas não vai dar discernimento sem ponderação. Mas não adianta você ponderar sem buscar o discernimento em Deus, que a sua conclusão vai ser sempre parcial. Ore, persevere em orar a respeito. Sem a palavra de Deus, nenhuma ciência, ou mesmo uma arte, eu discuto isso no meu livro sobre cosmovisão, nem mesmo a junção de todas as ciências e o idealismo da arte consegue apresentar um quadro completo do significado do homem e da vida. Eu tenho pensado muito sobre isso, que conhecimento sem sabedoria é ruína, porque a ciência não tem ética. Ela não tem porque ela não se propõe a isso. Ela se propõe a estabelecer relações causais e tentar escrever sobre isso e ver no que isso dá. Agora, como isso vai ser usado, meus irmãos, é outra história. Como isso vai ser usado, para o bem ou para o mal? Bom, eu descobri essa causa e esse efeito. Isso compete à ciência. Agora, como vai ser usado é outra coisa. A ciência, que é uma graça de Deus, não pode conferir sentido à nossa vida. Não pode. Somente Deus pode dar sentido à nossa vida, nos valendo, inclusive, da ciência, dos bens que Deus nos tem dado. Somente por meio da revelação de Deus, nosso Criador, podemos ter uma visão clara e abrangente do significado da vida, do homem, do tempo e da eternidade. O salmista relata a sua abençoada prática. Quanto amo a tua lei, é minha meditação, todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente, e a palavra prudente aqui é a palavra mais forte para a sabedoria no Antigo Testamento, bim. Sou mais prudente ou mais sábio que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o meu caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. A palavra ensinar aqui tem o sentido de apontar o caminho. Deus nos dá o caminho. Aquilo sobre o que meditamos, normalmente, molda a nossa perspectiva da realidade e o nosso comportamento. O salmista meditava na palavra de Deus. O meditar na palavra e nos feitos de Deus é uma prática abençoadora pelo fato de ocupar nossas mentes e corações com o que realmente importa. Estimula a nossa gratidão e perseverança em meio às angústias. Isso nos traz grande alívio e nos concede a perspectiva correta do conhecimento. Essa sabedoria espiritual exige um laborioso processo de compreensão, entendimento e prática da verdade. Portanto, a nossa sabedoria consiste em nos submeter às Escrituras. E eu termino agora mesmo com dois reformadores. Martinho Lutero constatou acertadamente quão grande dano tem havido quando se tenta ser sábio e interessante, sem ou acima da Escritura. E, aliás, eu ocultei Calvino com John Piper, eu termino com John Piper. Pensar não é o alvo da vida. Pensar, como não pensar, pode ser o alicerce para a vanglória. Pensar sem oração, sem Espírito Santo, sem obediência e sem amor, ensoberbecerá e destruirá. Mas o pensar em submissão à poderosa mão de Deus, o pensar saturado de oração, o pensar guiado pelo Espírito Santo, o pensar vinculado à Bíblia, o pensar em busca de mais razões para louvar e proclamar as glórias de Deus, o pensar a serviço do amor.
esse pensar é indispensável, é uma vida de pleno louvor a Deus. Medite sobre essas coisas. Em tudo, Deus lhe dará discernimento. Usemos nossa mente, inclusive, para glorificar a Deus. Jovens, vocês têm um grande desafio pela frente. Glorifique a Deus com o que Deus lhe tem concedido. Amém.